Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês hoje de novo, nessa sexta-feira, que é um dia muito especial. E, sobretudo, eu gostaria de dar as boas-vindas da Academia Paulista de Direito para o educador, essa figura brasileira que está entre as principais figuras brasileiras da educação. Não é? O Brasil tem nomes importantíssimos na educação, apesar de todos os problemas, tem práticas maravilhosas, e nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar com alguém que está lá em Minas Gerais, está lá na Serra da Mantiqueira, em Barbacena, e daqui de São Paulo, que São Paulo menos poluído por causa da quarentena, nós estamos vendo até estrelas aqui, né? Mas sim, estamos invejosos aí dos mineiros. Nós vamos conversar. Tião, como eu disse a você, eu vou passar dois trechinhos de duas passagenzinhas de dois filmes que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar aqui, que é sobretudo educação, tá bom? Ok. Então vamos lá. I'd like you to step forward over here. Peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait till it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? E agora, a nossa segunda apresentação, que é uma passagem... Muito bem. Querido Tião, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Nós vimos aí duas cenas de dois filmes que acabaram se tornando ícones aí da imaginação a respeito da educação. E você é alguém que, tendo se estudado antropologia, descobriu num certo dia que você não queria mais ser professor, mas você queria ser educador. E isso transformou a sua vida e transformou a vida de muita gente, porque desde 84, pelo menos, você está trabalhando com o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, está desenvolvendo vários projetos, já esteve em vários lugares, e eu queria que você contasse para a gente, em primeiro lugar, isso, quer dizer, o que foi esse despertar para ser educador, o que é ser educador e por que não professor? Bom, eu acho que é uma história. Primeiro, boa noite, muito prazer estar com você, muito obrigado pelo convite, né? Prazer pelo legal. Participar, né, desse evento, desse encontro, dessa prosa, né? Eu acho que foi acumulando um monte de coisas, né? Eu falo que os americanos têm uma palavra que chama de insight, aqui em Minas a gente chama de clarão, né? Eu fui com vários clarões, sabe, ao longo da minha vida, pequenos clarões que um dia explodiram num grande clarão. Da minha experiência como professor, né, de sala de aula, e de aula em todos os níveis, de ginásio, segundo grau, terceiro grau, universidade, graduação, pós-graduação, mestrado, dei muita aula, né? Mas foi um processo de permanente aprendizagem de conflitos, né? Resolução, né? Que não era simplesmente eu chegar numa sala de aula e ser um transmissor de conhecimento,
né? Do outro lado, eu percebia que tinha pessoas completamente diferentes em cada lugar, em cada momento, em cada época, e eles reagiam de forma diferenciada a tudo aquilo. E eu precisava, para estabelecer uma locução, aprender a ouvir, a entender quem estava do outro lado. Então, esse conjunto de situações foi me mostrando que não é o tanto que você ensina, é o tanto que o outro aprende. E para que você possa fazer isso, você tem que aprender o outro, né? Perceber o tempo, o ritmo dessas pessoas e o que toca, né? O que toca na cabeça, no coração, na alma das pessoas, o que faz diferença, significado, né? E aonde a gente pode encontrar melhor isso. Então, esse processo que veio ao longo da minha vida, ele chegou no momento, né, que eu já estava dentro de uma carreira bem consolidada como professor na universidade, e aí eu me dei conta, né, efetivamente, acho que toda essa energia se juntou e falou, agora deu um clarão, né? Eu não quero ser mais isso, eu não quero ser mais esse professor, eu quero ser um educador, né? O professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu preciso urgentemente sair do lugar da ensinagem e para a aprendizagem, né? E dizia para os meus colegas na universidade, eu acho que essa instituição podia fazer a mesma coisa, né? Porque nós estamos aqui fechados entre as quatro paredes, e quando a gente fica assim, a gente não respira oxigênio, a gente fica respirando gás carbônico, né? E o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito e tu me citas. Aí no final do ano vai sair mais uma tese, e a gente não lê mais as teses que nós escrevemos, porque a gente escreve para nós mesmos. E aí eu percebi, comecei a falar sobre isso, eu percebi que aquela instituição, aquela universidade, naquele momento, ela não queria educadores, ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado, né? Aí eu fui procurar o lugar certo, que chama departamento pessoal, né? Falei que eu queria sair, né? Porque eu estava no lugar errado. E, para minha surpresa, falar que eu não podia, porque eu era professor de uma universidade federal, estável, concursado, ninguém sai, né? Eu falei, mas como é que a gente faz para sair daqui então, meu companheiro? Eles falaram, só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem nenhum documento para a gente mandar para o MEC e tal. Eu falei, isso é uma questão de documento, vamos fazer um aqui agora. E foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, fui, né? Isso temos quase 40 anos, né? E aí, por orientação de amigos, falaram, então arranja um guarda-chuva, né? Uma instituição para te dar cobertura para suas ideias. O que você quer fazer, o que você quer aprender. Foi aí que eu criei essa instituição, que é uma instituição de aprendizagem, né? E aí eu me dedico a ela integralmente, porque aprender é fazer perguntas, né? Perguntas que te tirem do lugar, né? Que te leve a fazer, experimentar o não feito ainda, né? O que já está feito, pronto, já está pronto, alguém já respondeu. Você vai lá e busca, e aprende, incorpora e copia, né? Mas o que você buscar o novo, um jeito novo de fazer as coisas. Então, foi essa, né, essa situação que culminou nesse processo e abriu essa nova vertente na minha vida, né, a qual me dedico. Mas você, quando pensou isso, Tião, quando você tomou essa decisão, né, vou sair da Universidade Federal, uma das melhores universidades brasileiras, né, lá em Ouro Preto, e você, então, você não tinha nada, quer dizer, você tinha apenas esse seu sonho. Você queria fundar a aprendizagem, né? Sair dessa coisa da ensinagem, como você diz, né? Então, você não tinha nada. Agora, você tinha algum modelo, digamos assim, de alguém que tivesse trabalhado com isso antes? Tem uma história que você conta que é super bonita, que é a história da aldeia, do seu Antônio, da escola do seu Antônio, né? Isso você viu depois? Depois. Depois que eu criei o CPCD, que eu entrei, né, nesse caminho, que foi se juntando um processo de aprendizagens muito, muito grande. Mas, porque o CPCD ele é movido então, a perguntas. Então, a primeira pergunta que eu me fiz, né, isso há 36 anos, lá na cidade de Curvelo, que é a capital da literatura do Guimarães Rosa, né? E eu fui para lá, atrás dos personagens do Guimarães, e não os encontrei, mas encontrei as crianças. Muita criança e pouca escola. E quando, às vezes, não tinha escola suficiente para tantos meninos, e quando tinha os meninos, as meninas não frequentavam, não permaneciam. E aquilo me angustiou. E eu levantei essa pergunta num
no ambiente público, num programa de rádio, né, da cidade, se era possível fazer educação sem escola ou se era possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga, né? E foi daí, da busca desse aprendizado, de aprender a fazer, né, educação sem escola, em qualquer lugar, é que se constituiu os primeiros processos. Então, a gente respondeu essa pergunta, aprendemos que é possível, sim, fazer educação em qualquer lugar, inclusive debaixo de um pé de manga, e aprendemos duas coisas fundamentais, que educação é alguma coisa que só acontece no plural, não existe educação no singular, então eu preciso de, no mínimo, duas pessoas para que haja um processo educativo, e educação não é o que cada um tem, é aquilo que eles trocam. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem, né? Porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo, né? E que educação é uma equação do 1 mais 1 igual a 3. É o que eu sei, o que você sabe, o que nós trocamos para completar um ao outro, e aquilo que a gente constrói coletivamente. Então, e que nós podemos fazer educação em qualquer lugar, mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Aqueles que têm a disponibilidade para aprender o outro e criar essas possibilidades de troca. Uma relação entre pessoas diferentes, mas uma relação de iguais, né? Então, a partir daí, nós nunca mais paramos de fazer perguntas, né? E saímos por aí afora, né? Formando educadores em vários lugares. Então, essa experiência em Moçambique, eu fui trabalhar lá, a convite de uma fundação holandesa, para trabalhar com a formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra, que era no período da pós-guerra civil. Tá. E então foi um processo de reaprender praticamente tudo de novo, porque nada do meu discurso, da minha formação servia, né? Porque eu tinha que fazer outra leitura em Moçambique, porque as pessoas, a maioria não morria, não era de fome, de pobreza, de miséria material. A maior parte das mortes era por melancolia. E melancolia é uma doença que não dói no físico, ela dói na alma. É a falta de significado na vida, a falta de futuro, né? É aquele olhar de peixe morto, é aquela atitude, né? Como eu conversava com os jovens, eles funcionavam como uma pedra de gelo, sabe? Que derretia, virava uma poça d'água, no dia seguinte evaporou, tornava-se invisíveis, né? Então eu comecei a perceber qual o tempo que esses meninos, essas meninas, esses jovens tinham. Eles não falavam nem do presente do passado, nem do presente do futuro, eles só falavam do dia de hoje. O dia de hoje não tem amanhã, entendeu? Não tem o sábado. Tem que viver a sexta-feira, porque é o único dia. Então, era uma vida sem significado. Então, aprender isso, né, foi um exercício fantástico, né, de como é que isso manifestava, né, nos pequenos sinais, né? Um dia um jovem falou comigo assim, eu saio de casa para buscar o meu carril. Meu carril, eu falei, mas carril é pimenta, é tempero, né? Ele fala, é isso. Eu fui buscar alguma coisa para botar na língua para dar gosto, para que a vida tenha algum gosto, né? Amargo, azedo, gostoso, doce. Então, aprender isso. E foi lá, numa aldeia, no norte nordeste de Moçambique, na Malima, que fica na Nampula, que eu conheci, né, uma experiência fantástica, né, que era o único lugar, dos anos que eu morei, vivi e aprendi, né, em Moçambique, era o único lugar onde não havia melancolia, havia brilho nos olhos das pessoas. Pobreza, mas ninguém era melancólico. E aí aquilo me levou, né, a busca desesperada de entender, por curiosidade, depois por necessidade mesmo de aprender, né, genuinamente aquela realidade. E eu fui gradativamente conversando, eles tinham muita dificuldade para falar disso. Até que começaram a me falar, né, por que vocês estão diferentes dos outros? O que fez a diferença? Até que alguém um dia começou a falar, bom, nós ficamos diferentes depois da escola. A escola fez a diferença para toda a população aqui, né, da nossa comunidade. Mas qual escola? Aquela ali. Aquela ali era uma escola de terra batida, 3x4, de sapé, né, de pindoba, era um casebre, né? Eles falaram, não, aquela escola foi a escola que seu Antônio fez. E aí eu fui localizar, né? Fui ligando os pontos, fui achar do seu Antônio, ele me contou a história, né? Que quando eles foram para lá, se juntaram no pós-guerra, e numa reunião da comunidade, começaram a discutir
o que nós precisamos? Não temos nada, né? Aqui falta tudo. Mas o que é mais importante? Chegaram à conclusão lá que era começar a atender as crianças. O que as crianças precisam? Alguém falou escola. Aí o chefe, o Reglo, perguntou para eles, quem é que sabe construir escola? Aí o senhor Antônio falou, eu sei. E pronto, já saiu da reunião e foi construir a escola, era o papel dele. Quando a escola ficou pronta, ele foi lá no chefe, falou, a escola está pronta, pode começar. Eles falaram, mas aqui não tem professor. Muito obrigado, bacana, mas o dia que vier o professor, a escolinha já está no jeito. Falei, não, vocês já deviam ter arranjado. Falei, mas a gente não tem condição, porque ninguém quer vir dar aula. Né? Aí o senhor Antônio ficou muito bravo, cobrou dele. Então vocês me pagam, porque eu fiquei uma semana trabalhando. E aí o chefe falou assim, não, eu não vou pagar, mas você pode cobrar das pessoas, se elas quiserem. Ele foi de casa em casa, com a seguinte questão, o que você sabe fazer? A pessoa falava, eu sei fazer machamba, né? Fazer roça. Então você vai ensinar durante uma semana, lá na escola, o povo vai fazer roça. Bati na outra casa, e a senhora? Eu sei fazer capulana, tecido de pano, né? De roupa. Uma semana a senhora vai ensinar isso lá, tá certo? Porque eu fiquei uma semana para construir aquele espaço, uma semana a senhora vai fazer. E a senhora, eu sei torrar castanha de caju, eu sei fazer isso, sei fazer tijolo. Então, ele cobrou naquilo que as pessoas sabiam fazer. Todo mundo aceitou, né? Era justo. Chumbo trocado não dói, não é mesmo? As pessoas se sentiram bem. E aí a gente percebeu que aquela escola nunca mais fechou as portas. Ela funcionava todos os dias. Um dia apareceu a professora com os livrinhos debaixo do braço. Vim da aula. A sua volta semana que vem, tá? Porque o horário, ó, tá cheio. Era mais uma. Falei, seu Antônio, o senhor tinha ideia que o senhor ia provocar isso? Ele falou assim, Tião, nós macuas acreditamos que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Uau, É o que eu precisava de ouvir. Posso voltar para o meu país, que eu já encontrei uma função para mim, convocador de aldeia, né? Para não ficar nenhum menino para trás, não perder nenhum. Então, isso veio junto com o CPCD. Uma das missões dele é convocar a aldeia. E como tem sido isso? Quer dizer, quais são os resultados que você tem alcançado nessa sua convocação das aldeias e nessa concepção de que todo lugar é um lugar de educação? É uma mudança de olhar, de perspectiva e de paradigma, né? Então, o que a gente percebeu que nessa formação dos nossos educadores, para trabalhar nas comunidades, nos territórios onde eles habitam, né, eles tinham que reaprender a fazer uma leitura, né, profunda e densa da cultura da sua própria gente. Ler o outro a partir do que ele sabe, do que ele faz e do que ele quer. Então, era aprender os saberes, os fazeres e os quereres dessa comunidade. Ou seja, aprender a cultura de uma comunidade. Só que essa cultura, ela é pública, ela é notória, ela é palpável, dá para pegar, dá para ver, né? Mas também ela é microscópica. Ela vem em pequenos nadas, né? E aí, como a antropologia me ensinou que um bom antropólogo, um bom educador, é aquele que consegue fazer uma leitura tão densa, né, do lugar onde está, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela. Ou seja, perceber esses pequenos sinais, né, que não são iguais. Todo mundo pisca, né, mas ninguém se dá conta que pisca, mas todo mundo sabe a diferença. Para quem joga truco, né? Ou quando é tique nervoso, ou quando você está chamando a atenção de uma criança, né? Cadê o dever que você não trouxe? Os olhinhos piscam. A resposta vem, né, em coisas mínimas. Quais são as piscadelas que as pessoas... Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós temos que quebrar uma lógica. Nós fomos treinados, todos, a olhar para uma comunidade como a gente olha para um copo com água. E aí a gente observa onde que a água está. Está na metade, cheia, está vazia. Então, quando ela está pela metade, você fala, ou ele está meio cheio ou meio vazio, né? Mas quando você olha para a comunidade, a referência é que você tem um lado meio cheio e meio vazio. Nós somos treinados a olhar para o lado vazio. E aí nós ficamos especialistas e doutores em medir o que falta nos outros. Doutores em carência. Aí você olha para o outro e transforma o que era diferente num carente. Aí você cria políticas para jovens vulneráveis, crianças em situação de risco, populações da periferia,
Aí você vai classificando os outros e considerando as carências, né? Esse critério ficou tão difundido que criaram indicadores para isso, né? Quem mede carência, mede lado vazio, chama IDH, né? Que mede o que falta numa comunidade, expectativa de vida, em educação, em renda, né? Nessas questões. Só que isso, quando você olha desse jeito, a solução tem que vir de fora para dentro. É levar para o outro aquilo que você acha que ele não tem, porque você não leu, você só olhou o lado vazio. Nós ficamos desinteressados em saber o que tem lá no fundo do copo. Às vezes é um pouquinho, mas esse pouquinho é 100% do que aquela comunidade tem, que é o que resiste a todo o tempo, é o que sobrevive. Então, aprender a olhar isso aqui não é o lado vazio, não é o lado cheio. Isso aqui não é IDH, isso aqui é IDH, isso aqui não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que existe em qualquer lugar. E aí nós vamos aprender a fazer isso, né? É a capacidade que existe de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Então, é isso que a gente faz. É olhar, né, esse ACAO, que chama ação, acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade, é olhar uma comunidade pelo lado cheio. Quando você olha pelo lado cheio, a transformação é de dentro para fora. É trabalhar com essa perspectiva para que isso se aumente, né, se reproduza internamente. O que vier de fora é para se somar. Então, transformação é de dentro para fora. Então, você tem que envolver a comunidade para fazer isso. E aí nós vamos construindo os indicadores para fazer isso, né? Claro. E você me diz uma coisa, Tião. Quer dizer, isso significa mais ou menos o seguinte, que ninguém chega em nenhum lugar, ou ninguém pode chegar em nenhum lugar com ideias prontas, né? Porque olhar para dizer que aquilo está vazio significa que você está olhando segundo um padrão que você construiu para você, né? Eu me lembro sempre daquele exemplo do Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem, em que a antropóloga estava interessada em entender como é que os índios faziam uso de uma determinado tipo de planta. E ela pediu para eles para explicar. E os índios, então, os indígenas, né, na verdade, eles se dispuseram a fazer isso, puseram uma esteira no chão e colocaram todas as plantas ali, uma ao lado da outra, e começaram a falar de cada uma das plantas. Só que a antropóloga, então, olhava para aquilo, eles iam diferenciando uma da outra, só que ela não conseguia enxergar a diferença entre uma e a outra. Para ela eram todas iguais. Ou seja, o saber indígena, o saber do lugar, o saber daquelas pessoas tem riquezas que a gente não imagina e estão longe da nossa capacidade de aprender. Se a gente vai para lá e impõe a elas aquilo que a gente sabe, a gente está destruindo esse potencial de desenvolvimento humano que você falou. Quer dizer, portanto, esse é um trabalho de descoberta e de escuta, não é isso? Perfeito. Quando você chega com o outro, eu falo assim, não adianta, eu não acredito muito nessas pessoas que chegam num lugar, numa comunidade, e falam, olha, né, eu não trouxe nada pronto, não trouxe nada, eu vim aqui para ouvir. Isso é mentira, entendeu? Porque você não adianta. Você traz a sua vida, a sua experiência. Que bom que você traz, entendeu? O que nós não podemos é fazer com que a sua experiência, os seus conhecimentos, as suas crenças, elas sejam colocadas de forma impositiva para o outro, porque quando você olha para o outro, acha que ele não tem nada. Aí sim, é uma relação que não é de equilíbrio, é uma relação de imposição, né? Quando você olha o que você tem, você percebe que o outro também tem, mas é diferente, no outro tempo, no outro ritmo, né? E aí que é o bom da história, é porque os dois, né, ou os tantos, podem trocar, né? Quer dizer, se você valoriza o que você tem, a sua experiência, e você coloca para o outro para ele saber que você é verdadeiro, mas o outro também vai se colocar de forma verdadeira com o que tem. O que ele tem é diferente, não é pior nem melhor, é diferente. Claro. Nós é que fomos treinados para fazer da diferença a desigualdade e a classificar o outro. Por quê? Porque eu sou adulto, ele é criança, então eu sei mais. Mentira. Né? Porque eu sou homem, ele é mulher. Também mentira.
Porque eu sou branco, ele é negro. Porque eu sou doutor, ele é analfabeto. Porque eu moro na cidade, eu moro na roça. Porque eu sou ariano, ele é cigano, judeu. Eu sou sunita, ele é xiita. Entendeu? Aí você começa essa lógica de, né, estabelecer critérios de desqualificação do outro para poder se impor. Aí não tem educação, né? Nessa lógica, a educação já foi para o espaço há muito tempo. Mas quando as pessoas percebem que você está inteiro e você quer que ela inteira, e você se mostra, né, se constrói uma relação de aprendizagem, que é no plural, entendeu? Os dois aprendem, né, porque é coletivo. E você pode colocar isso, né, para o coletivo. Mas você não vai desarmado, né? É como diria lá o Guimarães Rosa, né? Seus personagens. Que Deus que se prepare, porque quando ele vier, vem armado, né? Porque eu tenho muita coisa para discutir com ele. Quer dizer, vai ser assim porque eu sou Deus. Não, senta aí que eu quero saber por que eu, né, penei tanto na vida. Vai ter que explicar, entendeu? E sempre, quer dizer, e sempre, você pode dizer com certeza, sempre isso deu certo. Quer dizer, nunca você teve uma desilusão? Não. Nesse passo? Não. Eu tive dificuldades de entender o ponto do doce das pessoas. Às vezes demora, não caiu a ficha, né? Perdi a piscadela. E aí, pronto. Mas quando você trabalha isso, você exercita o seu olhar, né? A sua percepção de aprender de todos os jeitos, te facilita, né? O que ajuda é a gente encontrar no outro, numa comunidade, né, onde a gente vai atuar, aquilo que as pessoas têm ao seu lado e não sabiam que tinham. Entendeu? É você mostrar para ela que o recurso está ao seu lado, né? Que ela pode usar aquilo. E às vezes ela fala, nem sabia que isso podia ser assim. Falei, opa, então o meu olhar te favorece. Então nós já vamos criando amarrações, né? Vamos alinhavando essas coisas. Às vezes demora mais. Às vezes tem comunidades que são tão fechadas, tão estruturadas, né, que demora mais. Então você tem que descobrir uma estratégia. Qual que é o melhor jeito de entrar, de quebrar né, as paredes, as portas, romper com isso? Precisa de estratégia. Então isso nós estamos desenvolvendo. Algumas delas funcionam bem e rápido em alguns lugares, outras não, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a gente trabalha em Parelheiros, começando em Vargem Grande, né? Que é uma comunidade, sei lá, 30 mil habitantes, né? Fechadas, as casas todas muradas, né? Aquele ambiente assim, muito que é característico, cara, né? E muito muro alto. A gente precisa chegar nas pessoas. E a gente sabe como é complicado a loja. Você bater nas portas das pessoas, elas abrirem a porta para um desconhecido, né? Então, nós fomos formando, primeiro, um time, um grupo de 10 jovens. E no final da nossa formação, eu levantei quais são as pessoas luminosas que tem aqui, né? E aí nós fizemos uma lista, né? Cada um fez uma lista de vários nomes, e pegamos lá um torno de 15 pessoas. Tinha 3 que apareciam em todas as listas, era unanimidade. Eu falei, isso é medalha de ouro. Ué. Pessoas reconhecidas por todos vocês, pessoas... Quem apareceu só 2 vezes? Medalha de prata. E o outro apareceu uma vez, medalha de bronze. Pronto, já tem um pódio, né? Se nós juntar esses 15 e se a gente entrar nessa comunidade, olhar para ela pelo lado luminoso, para transformar isso numa comunidade saudável, vamos tentar? Vamos. Nós temos que entrar nas casas. Só que as pessoas não abrem a porta. Mas aí eu começo a limpar a rua. Eu comecei a usar uma estratégia de pintar os muros com tinta de terra de formigueiro. Entendeu? Os muros ficavam bonitos, limpinhos. No dia seguinte não tinha mais lixo, porque eu queria tirar o lixo da porta. No dia seguinte ele abre a porta, vê o muro dele, tá bonito, vê o do vizinho, acha bonito. Ah, quer? Vem fazer. Agora eu quero entrar no seu quintal. Nós vamos transformar isso, que era um depósito de lixo, numa área de produção orgânica em permacultura. Mas eu preciso de mais, eu quero te trazer. Hoje nós temos um projeto ali de ruas adotadas. As pessoas ocuparam a rua e adotaram a rua como espaço de recreação, de cultura, de lazer, de troca de conhecimento, de alfabetização, né? De tudo. Porque as crianças, nós vamos cuidar de todo mundo. Então, essas... E aí nós vamos agora com bairros abraçados. Nós estamos abraçando o bairro. Nós temos uma meta de todo mês adotar uma rua. Então, nós temos 6 bairros hoje. Então, as pessoas foram percebendo
que havia um sentido para a gente, né, estar juntos e poder conviver mais. Então, demorou um pouquinho no início, agora vai numa progressão, né, aritmética e geométrica. Outros lugares demora mais, demora menos, né? Às vezes você tem que dar no impacto, entendeu? Lá no Maranhão eu tive que fazer diferente, né? Eu precisava transformar uma escola, né, rural, onde viviam 70 jovens, as piores condições possíveis, você possa imaginar. Era um lugar para ser fechado pela saúde pública, onde moravam 35 meninas e 35 jovens que passavam lá a pedagogia da alternância, né? No lixo, não tinha água, não tinha comida, era nojento. E a primeira alternativa minha foi: moçada, vamos embora daqui, né? Vamos pegar a mala e vamos embora, porque aqui precipita insolúvel, né? Eles falaram: se a gente for embora, tem mais de 200 jovens querendo entrar na única escola que nós temos aqui de 2º grau. Eu falei: então, essa não é a solução. Então, eu tinha que encontrar um plano B, desesperadamente. Eu falei: vocês sabem plantar? Sabe, mas não planta. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos plantar nessa cidade de vocês 10 mil árvores em 10 minutos. Topam? Só tem jeito. Eu falei: se eu gastar mais que 10 minutos para plantar 10 mil árvores aqui, eu nunca mais volto. Eles toparam. Claro que é um projeto de 10 meses para fazer a mudinha, a planta, o viveiro, etc, etc. Quando estava no jeito, nós fomos de casa em casa, bater na porta, que ia plantar uma árvore na sua porta. O senhor prepara o buraco, ponha o adubo, etc., e vai tomar conta da árvore que você escolheu. Marcamos a data, dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã de 2014, nós nos juntamos, eram 9 mil pessoas, esperando o padre tocar o sino e o pastor soltar foguete, que eram os que mandavam no pedaço, né? Plantamos as árvores, corria por meio da rua, todo mundo se abraçava, os carros todos tocavam a música do Ayrton Senna. Plantamos 10 mil árvores em 10 minutos. A prefeita nunca tinha plantado uma árvore. Um mês depois, ela ganhou uma medalha de defensora do meio ambiente. Eu falei: dá para ela a medalha à vontade. Mas o que eu queria? Eu queria a segunda-feira. Os meninos chegaram para mim com aqueles olhos brilhando. E agora? Eu falei: companheirada, quem planta 10 mil árvores em 10 minutos faz qualquer coisa. O que vocês querem fazer? Vamos transformar essa escola? Em quê? Num centro de excelência e educação do campo. Nada menos que a excelência. Vamos chutar o pau da barraca, nós vamos pensar grande e alto. E isso foi o projeto. Então, se constituiu ali um centro de excelência, né? É uma escola, né? Casa Familiar Rural, Padre Josino Tavares. No primeiro ano, autossuficiência hídrica, tem água suficiente. Ano 2, autossuficiência alimentar, produz o próprio alimento. Ano 3, autossuficiência financeira, tem o recurso para sobreviver. E está sempre caminhando na direção. E eles hoje estão mudando uma cidade, entendeu? Então, qual foi? A estratégia foi essa, funcionou. Não funciona para todo mundo, em outro lugar é outras coisas. Então, é um exercício permanente de aprender a fazer a leitura do momento, sabe? Dos sinais, né? Mas aí, nessas duas experiências maravilhosas, nossa, super inspiradoras, que você empreendeu, que você levou, digamos assim, essa energia de mudança, né? Tem duas coisas aí muito... tem uma coisa muito, assim, em comum com nessas duas experiências, que é o fato de você ter tirado as pessoas de um espaço fechado, isolado, tirado as pessoas do isolamento, da fragmentação, e trazido as pessoas para o espaço aberto, que é a rua, e na rua, a partir da rua, você começou a transformá-las. Quer dizer, você fez as pessoas se encontrarem, que é exatamente um dos grandes defeitos, digamos assim, que a sociedade brasileira, lamentavelmente, foi criando, por causa dos seus medos, o medo do outro, as violências que existem, as violências do Estado, as violências do dia a dia. A sociedade brasileira é muito sofrida e ela tem muito temor, e, sobretudo, temor desse espaço amplo, né? Quer dizer, você fez uma revolução a partir dessa abertura. Você fez as pessoas abrirem os olhos para o espaço comum. Quer dizer, tem um lugar que é de todo mundo e todo mundo pode participar. Você usou o meio ambiente, usou a rua, usou essa técnica de todo mundo se abraçar,
mas, sobretudo, você fez os jovens transformarem a sua realidade e a realidade dos outros. A gente fez. E, sim, as revoluções a gente não anuncia, né? Senão todo mundo fica sabendo. Você faz, né? Você faz ela, as pessoas se sentem, né? Parte desse processo de transformação. Mas isso partiu de uma convicção lá atrás, né? Quando eu aprendi que era possível fazer educação debaixo de um pé de manga. Ou seja, eu posso fazer em qualquer lugar. E aí, a próxima pergunta que eu me fiz, se os meninos e as meninas podiam aprender tudo que precisavam aprender brincando, de forma alegre e prazerosa em qualquer lugar. E aí nós trabalhamos nisso, sistematizamos nossas experiências e tal, né? Então, eu lembro quando nós ganhamos um prêmio do projeto Ser Criança, Educação pelo Brinquedo, a televisão nos procurou, nós ficamos famosos na época, prêmio nacional, internacional, falaram, vocês são um exemplo, né, de um projeto que está contribuindo para tirar os meninos da rua. Eu falei, companheiro, você veio no lugar errado, não é aqui não. Ele falou, mas o Unicef falou que vocês ganharam o prêmio. Eu falei, ganhamos. Se o Unicef deu um prêmio por causa disso, vocês deram o prêmio para as pessoas erradas. Eu não quero tirar os meninos da rua. Não, o que você quer fazer? Eu quero mudar a rua. Porque rua, né, é um espaço de todas as crianças. Eu quero as crianças na rua, no parque, no cinema, no colégio, na igreja, no teatro, né? É o espaço de todos. Nós temos que voltar a recuperar. E aí eles ficaram muito assustados. Eu falei, gente, a rua é um lugar maravilhoso, né? Importante, que nós precisamos recuperar. Quando você chega numa comunidade, a gente percebe o seguinte, quer dizer, onde você se realiza as grandes coisas. O carnaval é na rua, a conquista do time de futebol é na rua, né? A greve é na rua, a procissão é na rua. Por que a gente perdeu isso, né? O espaço do coletivo? Por que a gente... Então, nós precisamos retomar esse espaço. E quando a gente faz isso, com um propósito que as pessoas percebem, elas vão entrando. Então, essa adoção do espaço, do território, como espaço coletivo que pertence a todos, para cuidar do espaço, né? De todo mundo. Né? Uma árvore não pertence a ninguém, pertence a todo mundo, ela vai bem para todo mundo. Quer dizer, essa ideia vai sendo materializada no exercício do dia a dia. De repente, acontece, entendeu? Incorpora-se naturalmente. Quer dizer, é porque aquilo estava latente ali, dentro do lado deles. O que tem que pegar esse lado luminoso da energia, da solidariedade, né? E colocar, que é essa coisa, que é o exemplo que nós estamos vivendo agora, né? Quer dizer, essas palavras que eram usadas como adjetivos até uns tempo atrás, hoje são substantivas. É solidariedade, é empatia, é compaixão, é cuidado, né? Todo mundo está exercitando isso, né? E a gente está quebrando alguns paradigmas. Não existe mais aquele negócio de não cuidar da vida alheia. Não existe o alheio, é meu vizinho, cara. Eu tenho que cuidar dele para ele cuidar de mim, senão nós vamos, né? Nós somos vulneráveis, todos nós. Não existe mais uma população vulnerável. Vulnerável todo mundo que está, né, tá correndo um risco, né, de não conseguir conviver com uma doença, com um vírus que pode ser fatal, né, para muita gente. Né? Então, nós precisamos uns dos outros. E precisamos olhar esse cuidado da gente e com o mundo à volta, né? A nossa natureza. Né? Por isso que eu preciso da aldeia. Tião, mas eu quero fazer duas perguntas para você, que eu acho que seriam importantes para a gente caminhar no sentido de você dizer uma coisa que eu quero provocar você, que eu quero dizer o seguinte, eu quero provocar você a falar. Qual é o projeto para esse nosso Brasil no mundo? Quer dizer, em termos de educação, nosso destino, sonhado por tanta gente, na década de 20 do século passado, tanta gente sonhou coisas maravilhosas para cá, e agora a gente está numa fase horrorosa de pessimismo sob um regime totalmente arbitrário, que nos está tentando tirar a esperança que a gente não vai perder. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o que é cidadania para você? Não é? E a segunda, como é que a gente vai fazer o Brasil mudar em termos de educação? Supondo, olha, a Marina Barros, que é a nossa querida amiga comum, que até queria agradecer muito a presença dela, ela está aqui nos assistindo, está fazendo várias perguntas aqui, está desesperada até para entrar para falar com você. Mas a Marina disse assim, pergunta lá para o Tião, se ele fosse ministro da Educação, não do Bolsonaro, claro, que hoje o ministro novo é um pastor, hein? É.
Não do Bolsonaro, mas se ele fosse ministro da Educação, o que o Brasil iria ter como um projeto novo de transformação? O que é cidadania e o que o ministro da Educação, Tião Rocha, faria? Ai, ai. Uma vez o jornalista da TV Cultura me perguntou isso no Roda Viva. O que eu faria se eu fosse? Eu falei, eu mandava fechar o Ministério da Educação e ia criar o Ministério do Conhecimento. Sabe? Como que a gente pode juntar todo o conhecimento que nós precisamos e dar destinação para isso? E colocá-lo à disposição do povo brasileiro. Não importa de onde venha, importa que a gente tenha conhecimentos, tantos quantos for necessários, para atender a diversidade, né, nós temos, de ritmos, de tempos, né, das coisas que nós temos. Então, nesse aspecto, hoje eu tenho alguns princípios muito significativos. Eu acho, né, se todo o sistema de ensino, né, que mexe com escolarização, da pré-escola até o pós-doutor, essa lógica, eles poderiam montar seus currículos, suas grades, seus conteúdos, etc., etc., do jeito que quisesse, desde que tudo que fizesse deveria ser baseado na Carta da Terra. Ninguém pode trabalhar fora da Carta da Terra. Ela devia ser a nossa Constituição maior, porque elas dão os princípios fundamentais para a gente viver, né, nesse território, com a Mãe Terra, com a Irmã Terra e entre nós, com seres vivos. Como parte fundamental, não a mais importante, mas talvez a efêmera, mais significativa dessa vida. Se todo mundo faz isso, os cursos seriam diferentes. A formação, a escolarização, sabe? A gente ia aprender para outra coisa. Eu acho que isso. Outra questão. Se todas as escolas colocassem como um desafio, né, ela não pode perder nenhum. Não pode perder nenhuma criança, nenhum a menos. Se você coloca isso, né, que todos os meninos que entrarem, nós não podemos perdê-lo, esse sistema vai mudar. Vai mudar porque ele vai ver que o jeito que ele atua hoje não serve, porque hoje ele é um funil para fazer exclusão, seleção e jogar para fora aqueles que eles vão jogando, porque não interessa no final da história. Então, esses são alguns princípios desafiadores, né, de uma educação. A outra, né, que hoje me move muito, eu estava muito feliz com isso, inclusive, porque ia acontecer no dia 22 de maio passado, em Roma, um encontro convocado pelo Papa Francisco, né, que, para mim, é a figura hoje no mundo mais respeitada. Me dá uma inveja dos argentinos por causa disso, né? Eu não posso competir com ele no futebol, mas esse cara fala, Papa Francisco, mas bom, vocês ganham, pronto, ele levou, né? Eu entrego, né? Porque ele estava propondo o seguinte, um grande pacto educativo global. Antes da pandemia, sabe? Nós precisamos de repensar a educação do planeta, né? E ele colocou como convocatória aquele princípio lá dos Macuas. Para educar uma criança, eu preciso de toda uma aldeia. Exatamente isso que eu aprendi há 30 anos atrás e estou tentando praticar. Então, eu percebo que nós precisamos pensar como aldeia, né? E aí, é juntar tudo que tem, né? Eu tive o privilégio de conviver pouco, mas o pouquinho que eu convivi com o Darcy Ribeiro, e trabalhei com ele dizia assim, olha, nós tínhamos que pensar que esse país era para ser uma Roma, mas uma Roma mulata, né? Uma Roma, um império, com toda a energia do que nós temos, que nós temos tanta riqueza da nossa diversidade, que nós não podíamos ser menos do que um novo império romano. Só que é mulato, sabe? Negro, índio, caboclo, mestiço, sabe? Baseado no samba, baseado na terra, baseado nesses valores e tal. E aí ele começava a falar sobre isso, né? Às vezes ele fala assim, Tião, a universidade americana é importante, sabe por quê? Porque ela é americana. A universidade alemã também é muito importante. Por quê? Porque ela é alemã, né? E a universidade brasileira não é importante, ela não é brasileira. Ela deu as costas para o Brasil, sabe? Ela esqueceu de olhar para esse povo, se alimentar disso e transformar na matéria-prima disso.
beber dessa fonte, né? Então, eu acredito, né, se a gente olhar para isso e pensar nisso, né? Eu tenho uma história muito antiga. Eu brigava muito na universidade, lá na UFOP, em Ouro Preto, e um dia o reitor falou assim, que eu estava querendo sair, ele falou, não, eu vou te nomear, você vai ser meu pró-reitor de extensão. Eu fui nomeado de manhã e destituído de tarde. Eu fui o cara mais rápido na história da pró-reitoria. Eu fui para uma reunião em Belo Horizonte com o secretário de Educação e todos os reitores das universidades mineiras. E eles estavam lá falando da crise, da educação, da evasão, repetência, bomba, essas coisas. Isso há 40 anos atrás. Estava falando as mesmas coisas que se falaria hoje. O mesmo problema. O mesmo... E eu fiquei lá ouvindo. Em determinado momento eu pedi a palavra, falei, olha, muito obrigado, eu percebi aqui que nós temos nesse país uma escola que nunca teve esse problema. Evasão, repetência, violência, segunda época, bomba, né? Os caras, mas essa escola que nós precisamos de criar. Falei, ela existe. Eles falaram, qual? Eu falei, escola de samba. Vocês já ouviram falar de crise da escola de samba, evasão, segunda época, alguém levar dependência na ala das baianas, a turma do tamborim ficar de repetente? Não existe, né? Só que eles não gostaram, acharam aquilo uma provocação, um incômodo. Aí a assessora do secretário falou, aqui é uma reunião séria, você quer dizer, então, se eu acho, né, que nossa escola tinha que ser aquela bagunça? Eu falei, não, só não entendeu nada, só não conhece nenhuma escola de samba. Né? Aquilo tem bagunça, não, aquilo é muito organizado. Na sua escola tem disciplinário, não tem? Ela falou, claro que tem que ter. Eu falei, na escola de samba não tem disciplinário, tem diretor de harmonia. Outro papo, né? Nós estamos falando de outra coisa. Aí ela não ficou satisfeita. Ela falou, quer dizer, então, que você acha que o senhor Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário de educação? Eu falei, não, senhora, imagina. Mas eu acho que ele podia ser o reitor da universidade brasileira, ele podia. Sabe por quê? Porque ele transformou uma cidade de Nilópolis a partir de uma escola de samba. Uau. Um povo que junta um ano inteiro para construir uma história, uma narrativa daquela, com aquela beleza, com aquela energia, você acha que não é capaz, se você der uma boa causa para eles, mudar esse país? Claro que vem. Como é que a gente não aprende a usar essa energia, o talento e a criatividade do povo brasileiro em benefício de todos? Eu acho que isso deveria ser o papel, né, do ministro da Educação, ou do conhecimento, melhor ainda. Claro. E se você, digamos assim, desse momento, né? Quer dizer, hoje nós vivemos um momento muito difícil. A gente tem esperança de mudar isso que está acontecendo. É uma reversão. A gente passou por aquele momento maravilhoso da redemocratização do Brasil, a nossa Constituição, os princípios bonitos. A gente foi construindo devagarzinho, apesar de toda aquela beleza da lei, né? A gente, no dia a dia, tinha que construir coisas bonitas, coisas belas, coisas fortes, resistência, expressão, né? Eu tenho falado muito com o pessoal das periferias, né? A questão da estética das periferias, o modo como o pessoal dança, o modo como o pessoal canta, as músicas que faz. São músicas que falam sobre revolta, mas falam também sobre sonhos, não é isso? Então, se a gente pudesse realmente utilizar todo o potencial, toda a alegria desse povo brasileiro que está aí jogado em situações muito difíceis do ponto de vista material, né? E construir, de fato, um país, uma constituição a partir disso, né? Isso seria uma coisa extraordinária. E essa é a sua missão. Quer dizer, você foi além. Você disse assim, olha, é a carta da terra. A terra é mãe, a terra também é uma pessoa, quer dizer, nós temos que respeitar a terra, não é isso? Quer dizer, a terra também tem seus direitos, e, portanto, nós temos que nos ligar a esses direitos e assim por diante. Plantando árvores, a gente está se comunicando com a terra, comunicando-se uns com os outros, nós estamos nos comunicando com a terra, abraçando uns aos outros, nós estamos fazendo isso. Então, eu perguntaria a você o seguinte, meu querido Tião, como uma pergunta para a gente encerrar a nossa conversa, lamentavelmente, porque eu sempre falo para o pessoal que a gente vive numa época de impaciência, né? O pessoal não tem mais paciência para essa prosa maravilhosa que a gente está levando. Nossa, o pessoal que está adorando, todo mundo que está comentando,
estão acompanhando essa sua experiência, isso você está dizendo de uma forma assim, muito carinhosa. Então, se a gente pudesse usar esse pessoal, chamar esses jovens, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Para reunir essa turma toda. Qual é o grande projeto que vai fazer o pessoal, todo mundo sair à rua e dizer, olha, esse espaço é meu e nós vamos mudar o nosso país, nós vamos mudar a nossa realidade, vamos mudar o mundo. Como é que nós íamos fazer isso? Eu acho que a gente tem que fazer fazendo, né? Comendo pelas beiradas, começando a se apropriar dos espaços da nossa volta, onde é o espaço da nossa sombra, do nosso convívio, da gente reocupar as nossas ruas, os nossos bairros, a nossa comunidade, a nossa pequena aldeia, né? Fazer dela algo significado para a gente, que isso é gerador. Começa isso numa progressão que é primeiro aritmética, depois ela vai naturalmente ser geométrica, uma hora ela vai virar exponencial. Mas ela é sinal, ela é um holofote para outras transformações. Então, o que a gente percebe desse jeito. Então, você vai fazendo, né? Quer dizer, até que isso um dia se transforme, né, como políticas, que podem ser políticas públicas governamentais e políticas públicas não governamentais, são nas quais eu acredito. Quando nós somos cidadãos e vamos fazer política pública, nós temos que fazer isso. Agora, a gente tem que começar a fazer aquilo que está da nossa governabilidade. O que é da minha governabilidade, né, na minha comunidade? Se a gente garantir que a gente não vai perder nenhum menino aqui, pronto. Né? Foi essa a pergunta que eu me fiz com as comunidades no Maranhão, em 17 cidades, né, que tinham os piores indicadores de mortalidade infantil neonatal, há 12 anos atrás. Quer dizer, os meninos não estavam podendo nem ter dor de barriga, porque eles não nasciam, eles morriam antes de ter dor de barriga. Então, eles precisavam de nascer. Né? Para nascer, a gente tinha que garantir. Então, o que a gente precisa de fazer? Era um projeto em 17 cidades, onde não havia médicos, não havia pessoal, sistemas de saúde, mas havia as pessoas motivadas porque elas precisavam fazer com que os filhos delas, as crianças, nascessem. Então, nós fizemos isso. Qual que é a causa? Preservar a vida e a ética vale tudo, né, para garantir que uma criança nasça. Então, nós fomos convocar a aldeia, primeiro, para cuidar de todas as gestantes. Né? Aquele menino que estava na barriga daquela mãe, ele era filho de toda a aldeia. Todos viraram pais, responsáveis por ela. Então, elas eram cuidadas de tal forma, protegidas por uma rede de contato, com coisas muito simples. Se ela precisava de ir ao hospital, aparecia o taxista solidário. Você buscava o exame e via um motorista sanitário. Se ela precisava fazer o exame, tinha que sair de casa, a vizinha cuidadora ia tomar conta dos meninos, etc. Então, nós criamos um núcleo, né? E demos visibilidade. Tinha uma bandeirinha na porta, onde tinha um menino para nascer, tinha uma bandeirinha anunciando, todo mundo tinha que saber que ali ia nascer uma criança e ele seria filho de todos tinham que cuidar. Então, esse foi um processo que foi mobilizando gente, e nós fomos garantindo a gestação, o parto, fazer depois os partos, que foi com plano de parto, a primeira semana, depois até o 27º dia, fomos quebrando as dificuldades, os paradigmas, e fazendo que a comunidade acolhesse. Baixamos isso, né? Com todo tipo de resistência. Quer dizer, 17 cidades, mais de 9 mil pessoas se envolveram nisso. Né? Isso está lá no Cuidando do Futuro, um livro que virou prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde. Quer dizer, pode ser multiplicado em escala, e nós criamos 15 tecnologias populares de baixíssimo custo para garantir, né? Quer dizer, é possível que todos aqueles meninos, eles tinham aleitamento materno exclusivo durante 6 meses, né? Que é a condição fundamental do menino, precisa de alimento, é o leite da mãe. E essa mãe precisa de adotar esse menino como tal. Então, é um processo de construção onde nós envolvemos comunidades inteiras. Sabe? Tem coisas geniais, sabe? Que podiam ser e são reproduzidas. Né? Então, a gente percebe, quer dizer, é possível fazer as coisas. Lá no Vale do Jequitinhonha, nós tínhamos 96,7% dos meninos que estudaram nas escolas durante 8 anos eram semi-analfabetos, 60% do estado crítico, ou seja, 8 anos de fracasso. Nós resolvemos convocar todo mundo para cuidar desses meninos, né? Convocar a aldeia. Nós ficamos
2 anos e meio. Tiramos todos do analfabetismo. Mas eu não quero produzir menino suficiente, eu quero produzir menino excelente. Então, nós saímos de uma UTI educacional, que é para salvar o menino, e levamos depois, convocamos a cidade para construir uma cidade educadora, né? Envolvemos todo mundo. E aí a gente construiu todo espaço, era espaço de aprendizado, né? Araçuaí foi reconhecida mundialmente no Congresso Mundial de Cidades Educadoras em Lyon, na França, estava entre as 4 cidades, né? E aí tinha 10 lá, e as 4 principais, eram cidades pequenininhas, coisa miúda, era Barcelona, era Córdoba, Medellín, Santa Fé, Bogotá, né? Helsinki, entendeu? Sei lá, Budapeste, e nós lá no meio. Que maravilha. Falaram, mas como é que é isso? Eu falei, companheiro, mas o senhor é prefeito? Eu falei, não. Como é que é isso? Eu falei, isso é um projeto de política pública não governamental. Eles falaram, mas existe isso? Eu falei, no Brasil tem cada coisa, que até Deus duvida. Entendeu? Nós estamos inventando um outro jeito da gente fazer a nossa república. Sabe? Essa experiência, ela mostrou significativa e virou referencial para essa cidade. Está lá, entendeu? Mas por que cheguei a isso? É porque aquele lugar, no Vale de Jequitinhonha, era um lugar que fornecia mão de obra para o trabalho escravo nos cortes de cana. Era o maior exportador de meninos e jovens para o corte de cana para viver naquelas condições. E a condição inicial foi assim, os meninos que entrarem na nossa roda, nós não vamos perder nenhum para o corte de cana. Nenhum. E são 22 anos. Nesses 22 anos, desses meninos, nós nunca perdemos nenhum para o corte de cana. Maravilha. Eu já perdi uns 15, sabe? Sim. 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira aqui em Barbacena. E 5 para o Balé Bolshoi. Né? O Clóvis Rossi escreveu uma crônica e falou assim, você está perdendo os meninos para o futuro. Perguntei, pode? Ele falou, pode. Não pode perder para o atraso. O que é perder para o futuro? É convocar todos para construir esse futuro que todos nós precisamos ter. Né? E não deixar ninguém fora. Tem jeito? Tem. Né? Vai demorar um tempo? Vai, mas nós estamos aqui a passeio mesmo, ninguém está com pressa. Né? A vida é turno único, né? Não tem segundo turno. Né? O tempo que a gente vê aqui, né? A gente construir, fazer uma causa que leve todo mundo. Então, eu acredito nisso. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que faz sentido na vida da gente. Né? Como você falou no início aí, nos filmes, nós viemos aqui para ser livre, para ser feliz e para ser educado. Né? A única coisa que a gente precisa ter é saúde, né? Ser saudável. O resto tem que ser realizar a sua potencialidade humana, né? Para todos e para sempre. Não pode perder ninguém, né? Deixar ninguém para trás. Né? Que maravilha. Tião, olha, de coração, muito obrigado. Foi maravilhoso essa nossa conversa. Espero que a gente volte a conversar mais vezes, pessoalmente, né? Logo depois do problema. E, olha, hoje nós aqui aprendemos juntos, não é isso mesmo? Aprendemos que a educação é dar, junto com os outros, um sentido diferente à vida. Esse seu trabalho dá esse sentido à vida, e não somos nós que vamos mudar o mundo, são esses meninos, não é isso? Que nós perdemos para o futuro. Tião, muito obrigado. Um grande abraço para você, carinhoso. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Tchau. Tchau.